Então, o passo 1, ele pode parecer algo assim, nossa, mas o que, que é isso? Mas eu vou explicar o que, que é, certo? Ele é definir o seu objetivo. Botei um seu em letra maiúscula ali. É defina o seu objetivo com inglês. Não é o do Ricardo da Like Up Idiomas, não é o da Like Up Idiomas, não é o da escola tal. É o seu objetivo com inglês. Por que é que você quer estudar em inglês? Eu quero estudar inglês porque eu quero falar, porque eu acho bonito falar inglês. É um motivo. Eu quero falar inglês porque o inglês, assim como ajudou o Ricardo, outras pessoas, né? Ele pode me ajudar a desenvolver na minha carreira. É um outro objetivo. Eu quero falar inglês porque eu adoro viajar. Quero viajar pelo mundo e me comunicar com todos, seja nativo de língua inglesa ou não nativo. Qual o seu ou os seus objetivos, né? Tracem os seus objetivos, escrevam ali o seu objetivo, né? Ok? Outros objetivos são: eu quero ser fluente em inglês. Eu quero ser proficiente em inglês. Opa, teacher, fluente, proficiente. E que é isso? Né? Eu vou explicar ligeirinho. Esse monte de informação que nós temos hoje aí na internet, às vezes confunde a gente um pouco, né? Então, pessoa dizendo, não, você pode aprender inglês desse jeito, não, errar faz parte. Não, o inglês tem que ser perfeito. Não existe o inglês perfeito, mas tem que ser corretíssimo. Ou não, não precisa ser correto. Enfim, primeira coisa, o objetivo é seu. Você que decide, ok? E o que, que é fluência, o que, que é proficiência, para a gente entender um pouquinho? Bom, primeira coisa, existem nuances dessas explicações de estudiosos, de teóricos, né? E profissionais, que elas têm uma certa divergência, elas se diferem um pouco. Mas eu vou fazer um apanhado geral aqui para ti. Para ti não, para vocês. O apanhado é o seguinte: fluência. Fluência é quando a gente se comunica numa segunda língua. No nosso caso aqui, inglês. Eu me comunico uma língua, pela fala, escrita, leitura ou audição, né? Mas enfim, nos pilares da comunicação, quando eu me comunico, esse é o objetivo. Quando eu me comunico sobre quase todo ou todo o assunto geral, eu sou fluente em inglês. Não necessariamente eu tenha todos os conhecimentos gramaticais de acordo com os livros gramaticais. Talvez eu até nem conheça alguns pontos gramaticais que são muito avançados. Meu vocabulário talvez não seja tão grande, mas eu sim me comunico sem muitos problemas, né, sobre a maioria dos assuntos. Me saio bem sobre a maioria dos assuntos em termos de comunicação. Isso é fluência, tá? Geral, né? Proficiência. Proficiência, embora ligada à fluência, ela difere porque ela visa a acuracidade dos aspectos linguísticos. Meu Deus, o que que é isso? É simplesmente eu pegar aquela fluência, verificar os pontos que, em termos, vamos supor, de aspectos linguísticos, por exemplo, gramática é um exemplo. Como eu posso melhorar para falar mais de acordo com os livros gramaticais, né? Ou cometer menos erros, né? Não existe inglês perfeito, tá? Mas chegar mais próximo ao correto gramaticalmente ou linguisticamente. Isso é proficiência, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Alguns dizem, não, você precisa ser fluente, não precisa acertar tudo, não precisa saber tudo, não, você tem que ser proficiente. Outros dizem, né, você tem que ser proficiente, tem que falar o mais correto possível, enfim. Gente, o objetivo é de você. Teacher, eu quero ser só é bom, né? Eu quero ser fluente. Não importa muito se eu cometer erros, etc. Eu quero me comunicar. Legal, é um objetivo. Teacher, eu já sou fluente, eu quero melhorar um pouquinho meu uso gramatical, os meus aspectos linguísticos. Um outro objetivo. Então, esse é o primeiro passo. Defina o seu objetivo.
mas é o seu objetivo. Se você está estudando sozinho em casa, beleza, vai definir o teu objetivo e vai atrás dele. Se você está estudando com um método, uma escola, ou etc., a gente precisa, eu digo a gente porque a Like Up entra junto, né? A gente precisa pegar esse teu objetivo aí e adaptar para que a gente consiga te ajudar a chegar no teu objetivo, né? Porque tu é o, a gente fala de atores, né? Tu é o, não é ator da televisão, né? Ator é a pessoa que é importante numa comunicação, nem estudo. Tu é o ator principal, não é a escola, não é o método. Então, defina seu objetivo, tá? Ok? Bom, então agora acho que é hora da gente ir para o passo 2. Primeiro passo, relembrando lá então. Primeiro passo é simplesmente estabelecer os seus objetivos. Não é o método, não é o da escola, é o teu objetivo com o inglês. Certo? Segundo passo, que é bem importante e que às vezes as pessoas elas esquecem um pouco, tá? É defina o seu horário. Quando eu estou trabalhando numa escola, eu tenho lá os horários definidos e beleza, então fica até um pouco mais fácil. Eu sei lá que sei lá, nas segundas e quartas, das 6 às 7, eu tenho aula de inglês, beleza. Mas quando eu estou estudando de casa, que é o nosso objetivo aqui, isso fica um pouco complicado, né? E às vezes sabe aquela coisa assim, hoje é terça-feira, eu fiz aula de inglês ontem, na segunda, hoje é terça-feira. Eu tenho que trabalhar de manhã e de tarde, de noite eu chego em casa, daí eu vou pra academia, daí eu vou fazer não sei o quê, e blá, blá, blá. E se der, eu dou uma lida num livro de inglês, eu dou uma assistida num vídeo em inglês. Sabe aquela questão assim? E a gente nunca define um horário para dizer não. Agora eu estou estudando, praticando e chama de input, né? Fazendo um input e recebendo informação em língua inglesa. Defina um horário, dia para estudar em inglês. Gente, vou dar um exemplo, tá? Alunos muito me perguntam, teacher, o que é melhor fazer? É melhor fazer em inglês 2 horas na segunda-feira, por exemplo, ou é melhor estudar 20 minutos ou 25 minutos de segunda a quinta? Vou dizer, e se você fizer certo, focado, é melhor trabalhar 25 minutos de segunda, 30 minutos de segunda a quinta do que 2 horas apenas dia da semana. Já é bom, não estou dizendo que é ruim, ao contrário. Mas, por quê? Vamos lá. Eu estudei inglês segunda-feira, 2 horas. Bom tempo de estudo, né? Recebi bastante informação, tive um input que eu necessitava. E aí, uma pessoa normal aqui no Brasil, que não tem tanto contato com a língua inglesa fora o estudo, né? Inglesa, eu fiquei terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sem contato com inglês. E aí, na segunda que vem, eu volto a estudar. Eu perco lá um tempão revisando aquilo que eu já tinha visto na outra segunda, porque a gente esquece. É assim, né? Ao passo que, se eu estudar 25 minutos, 30 minutos, né? Pode ser um pouquinho mais, 30 minutos, vai. 30 minutos todos os dias, segunda a sexta, por esse meu intervalo sem o contato com idiomas é muito menor, né?
segunda a sexta, parei na sexta, vou ficar sábado e domingo só, 2 dias, né? E segunda eu tenho de novo contato com o inglês. Então esse intervalo para o meu cérebro é muito melhor. As ideias é muito melhor, para o meu aprendizado é muito melhor. Então, defina o seu horário. 30 minutos todos os dias, 20 minutos todos os dias, das 6 às 7, das 5 às 5h20. Tá? Defina o seu horário todos os dias, de segunda a sexta. 20 minutos, 30 minutos, pô, 30 minutos legal, todos os dias. 1 hora, pô, muito bom. Né? Mas defina o seu horário. Outra coisa que é importante, quando a gente vai definir o horário, todos nós temos preferências e rendimentos diferentes em determinadas partes do dia. Tem gente que rende mais de manhã, tem gente que desperta em termos de rendimento à tarde, outras pessoas gostam de trabalhar à noite, né? De noite rende muito, por exemplo, a minha esposa, ela é uma pessoa que de noite ela rende muito, né? Muito mesmo. Na verdade, para eu não apanhar, eu vou dizer que ela rende o dia inteiro, mas à noite ela desenvolve muito mais, né? Então, às vezes eu chego em casa, ela está ali estudando e arrumando e fazendo, né? Que é o momento que ela mais consegue focar, que ela mais tem energia, é uma questão de energia, né? Existem métodos que estudam a energia em determinados momentos, né? E, inclusive, que a gente deveria fazer certas atividades de importância no trabalho nestes horários. Então, por exemplo, eu sou sei lá, aqui na Like Up Idiomas, eu tenho algumas questões para resolver, né, administrativas, pedagógicas, cuido de toda a Like Up Idiomas. As questões mais importantes, aquelas que me exigem maior energia para resolver, para tomar decisão, eu tenho essa tomada de decisão entre 5h30 da tarde. Por quê? Porque são os horários que eu mais rendo. É óbvio que eu não faço nada então de manhã, nem de noitezinha. Claro que eu faço, mas são aquelas atividades que eu separo do meu dia a dia que exigem menos energia, menos pensamento, menos performance, né? Então, define o seu horário de acordo com o seu tempo, com o que você pode, é claro, mas de acordo com aquele momento que você mais rende. Isso é muito, certo? Segundo passo, definir um horário e manter. Bota na agenda do Google lá, ó. Aqui, a agenda do Google. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui a agenda do Google. Então, por exemplo, ó, isso aqui é minha agenda do Google de hoje, ó. Ó, então ali, ó, eu coloquei. Tenha certeza que aquele que está mais claro ali, ele é uma tomada de decisão mais importante, porque é na parte da tarde que é onde eu realmente tomo bastante importância, né? E eu tenho mais energia para resolver, certo? Então, use a agenda do Google para fazer isso, né? Agenda lá, ó. Segunda a sexta, das 2 às 2h20 da tarde, é o horário que eu estabeleci para estudar inglês. A gente fala estudar, mas a gente tem a ideia de que estudar é sentar com um livro e tal. Existem tantas técnicas para estudo que vai conversar sobre algumas delas depois. Então, esse é o segundo passo, definir o seu horário, de acordo com a sua performance em cada dia, certo? Ok? Perguntas aí no chat, por favor. Tempinho para vocês. Deixa eu abrir aqui o chat. Beleza. Bom, depois a gente vai vendo as questões do chat ali. Nós vamos agora então para o terceiro passo, né? É o terceiro passo para quando eu quero desenvolver o meu inglês de casa, ou complementar os meus estudos em inglês, enfim, estudar inglês de casa, certo? O terceiro passo é esse. Use material autêntico. De novo, use material autêntico.
Teacher, o que é material autêntico? Bem, material autêntico é simplesmente um nome bonito, um nome técnico para material real. Tudo aquilo que foi feito, por exemplo, para nativos, sem que o objetivo tenha sido uma aula de inglês. Exatamente. Isto é um material autêntico. Exemplo, um artigo do New York Times, um vídeo do YouTube, uma reportagem da CNN. Isto são materiais. Uma música em inglês. Isto são materiais autênticos. E é isso que vocês precisam ter contato quando vocês estão em casa estudando inglês. E agora, talvez vocês estejam pensando, mas eu sou iniciante. Não importa. A diferença é o estímulo que você vai receber quando você entrar em contato com este material. Já explico um pouco, certo? Mas é muito importante que vocês estudem através de materiais autênticos. Por alguns motivos, óbvios até. Primeira coisa, ninguém quer aprender inglês para ler um livro didático, paradidático, escrito por um professor de inglês para o nível iniciante. A gente quer aprender inglês para poder entender um repórter da CNN falando sobre alguma coisa que está acontecendo lá em Nova York. Eu quero poder ver aquela música daquela banda, escutar aquela música da banda que eu amo, e entender o que o cara está dizendo, o que a mulher está dizendo, o que todos estão dizendo ali. Eu quero poder viajar, quero poder ler o menu do restaurante sem usar o meu. Tem um aplicativo ali que a gente tira uma foto e ele traduz, né? Isso. Isso são materiais autênticos. Para isso, eu quero aprender inglês. É isso que, por exemplo, se você estiver estudando inglês, pagando uma escola, é para isso que você paga uma escola de inglês. Curso de inglês online. Não é para escutar um material ou ver um material didático. Certo? Então, aí outra, né? Material autêntico é de graça, né? Na internet, a gente consegue material de graça, não precisa pagar pelo material, né? Consegue vídeo do YouTube de graça, assistir a CNN de graça, e assim vai. Ok? Passou uma moto ali, legal. Barulho, desculpa. Mas tudo bem. Bom, então, materiais autênticos. É importante que você tenha materiais autênticos também pelo fato de que, se vocês utilizarem esse material durante o estudo de vocês, desde os iniciantes, certo? Quando vocês se depararem com esse material na vida real, assim, meu Deus, eu estou com um menu de um restaurante aqui. O primeiro impacto que é, meu Deus, o menu é em inglês. Esse primeiro impacto vocês já não vão ter, porque vocês já estão acostumados a utilizar isso. Né? Claro, vai ter toda a questão de língua, né? Tem que entender, etc., vocabulário, enfim, tudo bem. Mas este primeiro impacto, aquele primeiro bloqueio, assim, você não vai ter. Isso eu garanto. Tá? Tem outras questões, mas essa não. Então também isso ajuda. Então, materiais autênticos desde o início, mesmo iniciantes. Teacher. Mas eu sou iniciante. Teacher, sou intermediário. Avançado eu nem vou falar, né? Mas sou iniciante, sou intermediário ali, tenho muitas dificuldades em ler um artigo do The New York Times. Sim. É. Sim, a gente não tem experiência na língua, a gente vai ter essas dificuldades que são inerentes ao nosso aprendizado. A gente precisa aprender para poder
para poder entender 100% daquilo. Mas, quase 100%, né? Mas, imagina se você for morar nos Estados Unidos agora, foi promovido do trabalho, foi morar nos Estados Unidos. E aí? Sou iniciante em inglês, e aí? Vai ter que dar um jeito de se virar, né? Vai ter que entender. Ah, minha empresa me mandou lá, eu não falo em inglês, me mandou lá trabalhar na Austrália, em Sydney, na filial de Sydney. Vai ter que se virar e falar com os colegas, vai ter que ler os relatórios em inglês, né? Então, quando a gente é iniciante e vai trabalhar com materiais autênticos, primeiro tu vai escolher aquele material que tu gosta, não pela complexidade, mas aquilo que tu gosta. Essa é a primeira coisa, certo? O processo é o seguinte, vamos imaginar pegar um texto, tá? Estou lendo um relatório em inglês. Sou iniciante. Estou ali estudando e tal, estou usando esse material para aprender inglês, né? Não vai focar no que tu vai focar naquilo que tu entendeu. Então, entendi palavras. Olha só. O cara falou aqui em love, que é amar, né? De o amar. Tem outra coisa que é street. Street eu acho que é rua. Ah, beautiful. Olha, beautiful é bonito, né? Olha só, beautiful street, né? Street, rua. Beautiful é bonita, rua bonita, né? Olha que interessante. Aqui, ó, a qualidade vem antes, são coisas que eu já estava vendo, né? Estava estudando, que eu tinha aprendido já. Então, quando a gente é iniciante, a gente trabalha com isso. Essa é a expectativa. Não vai querer você ser iniciante e setar, a gente fala setar, né? E colocar uma expectativa de, não, eu vou pegar esse artigo do New York Times e vou entendê-lo 100%. Vai. Mas sim, você pode entender palavras, até frases. Por que não? Não é essa a expectativa que você tem que ter quando você é iniciante com materiais autênticos. Olha, estou escutando uma música, escutei lá algumas frases, até frase eu entendi. Ou o cara falou star, e eu escutei star. Sou iniciante, mas eu estou tendo contato com material real, é autêntico, né? Isso. Então isso é importante. Intermediário é a mesma coisa. O intermediário já vai focar um pouquinho mais em entender o contexto geral daquele artigo, né? Vai pegar, vai ser mais capaz de pegar frases ali, né? O outro vocabulário um pouco mais rebuscado. Né? Ó, já comecei a montar um contexto geral sobre o que é esse artigo. Beleza. O avançado, bom, o avançado daí vai nos pontos específicos, né? Fala sobre isso e aquilo. Tá? Esse é o foco. Essa é a expectativa que a gente precisa ter. Certo? Mas sempre com material autêntico. Não tenha medo de material autêntico. Tenha medo de um vídeo no YouTube em inglês. Não tenha medo de assistir uma série, aquela série que tu gosta em inglês. Tenha medo. Por quê? Mas foca sempre. Entendeu? Não entendeu? Muito provavelmente, em algum momento dos seus estudos em inglês, você vai aprender. E você vai melhorar. E vai progredir. E é essa progressão que vai fazer com que tu chegue no seu objetivo. Não. Mas tem um filósofo que fala em bril. Não sei o nome dele agora. Como é que é? O Clóvis de Barros, né? O Clóvis de Barros, né? Ele fala de palavrão e tal, e ele tem uma palestra disso sobre bril. Não pode o cara escrever um troço que eu não entenda. Tem que ter o bril, né? Tem que ir lá, o cara tem que ler, reler, estudar, escutar, enfim, progredir. Tem que ter o bril, tem que ir, né? Tem que não precisa. Eu não vou ver esse texto porque eu sou iniciante. Bom, vai ler um texto de iniciante, então, né? Certo? Ok? Também é um objetivo, né? Mas lembra do primeiro passo, né? O objetivo é teu. Ok? Sempre. Ok? Passo 4. Este é um passo que eu observo com clientes e eles têm. Eu fazia isso também para aprender inglês e eles me comentam que eles fazem também. Fale inglês até
com você mesmo. Como assim, teacher? Eu posso afirmar que nós temos uma grande desvantagem, que é uma grande, uma pequena desvantagem aqui no Brasil. Nós ficamos muito longe de países que falam inglês como língua nativa. Longe dos Estados Unidos, longe do Canadá, longe da Austrália, longe da Inglaterra. Então a gente precisa viajar muito tempo para chegar nesses países, tem um custo financeiro, e a gente não consegue então praticar a fala, né? Hoje a tecnologia nos aproximou, a gente tem algumas questões que a gente vai falar mais a respeito, tá? Sobre isso. Mas então um jeito que a gente tem é fale inglês até com você mesmo. Tô vendo lá um seriado e eu descobri que como você vai além do famoso How are you? Os nativos lá, ou enfim, falam How you doing? How you doing? How are you doing, né? Mas eles falam How you doing? Responde a pergunta pro cara. Pausa lá e I'm fine, I'm good. And you? Certo? Fala inglês até com você mesmo. Cante em inglês. Vá pro chuveiro e canta a música em inglês que você ouviu, que você gosta. Ah, mas eu tenho um vizinho que é muito meu amigo, muito minha amiga, e a gente, ela também está estudando, ele também está estudando. Ótimo. Pega essa pessoa, vai falar inglês. Começa com brincadeiras. Hey, what's up? Nothing much. E assim começa a desenvolver, certo? E se a pessoa não responder, tu continua falando, fala contigo mesmo. Né? Troca palavras. Esses dias eu fui no mercado, isso é um fato verdade, verídico aqui, né? No mercado aqui tinha um casal falando inglês. Quando eu vi, cheguei próximo, eu percebi que eles eram brasileiros. Verdade, lá no Bourbon. Não sei se eles saíram na aula de inglês, se eles estavam brincando um com o outro, mas estavam num nível ok, né? Intermediário lá, já quase avançado, né? Estavam ali, conversando no mercado, né? Em inglês. Pessoal, que legal, pessoal que não é daqui, né? Não consigo escutar o sotaque, mas é brasileiro falando, né? E era brasileiro falando inglês, né? Conversando entre eles. Achei muito legal. Isso, fale inglês até você mesmo, certo? Esse fala inglês com você mesmo, ele é complementado pelo próximo, próximo, próximo passo, tá? Eles têm um complemento ali bem interessante. O próximo passo é se escute falando inglês. Então, se eu falo comigo mesmo, eu também posso me escutar falando inglês. Como assim, teacher? De novo, eu escutei uma frase num seriado que eu entendi. Entendi que o cara falou, How you doing? Supor. Pega o celular, tem vários aplicativos, o celular tá aqui, vários aplicativos de gravação de voz e te grava falando inglês. Então a pergunta lá é, How you doing? Te grava. I'm good, and you? Escuta a resposta ou a pergunta ou o comentário de alguém e repete e grava. Depois, vamos supor que o cara falou lá, How you doing? Grava. How you doing? Gravei aqui, ó. How you doing? Depois tu dá o play de novo para ver como é que o cara fala how you doing e quão diferente ou igual ou semelhante você falou. Pessoa, escuta, escuta que o cara da música tá cantando. Como ele tá cantando, não é star, é star. Não é love, é love.
Repete isso, escuta, te grava. Ah, aqui eu falei love, não tem problema falar. Mas aqui eu falei love, mas eu posso falar love. Né? Então, escutar, se escutar falando inglês, escutar aos outros e se escutar falando inglês é vital. Obviamente que escutar aos outros também é muito, muito importante, um passo básico, né? Por exemplo, eu na Austrália, logo lá, obviamente que eu estava imerso lá, né? Em inglês só lá. Mas eu me lembro que eu adquiri um hábito. Eu escutava uma música, eu gostava, e eu ficava escutando aquela música porque eu gostava, e até entender toda a letra, ou quase toda a letra, né? Ah, olha só, o cara, essa expressão aqui, interessante e tal. Claro que lá eu tinha vantagem de poder utilizar aquela expressão, se fosse usual, né? Direto, né? Acabava gravando mais fácil, mas eu tenho esse hábito até hoje. Eu escuto uma música em inglês e eu vou lá escutando. Claro que hoje eu escuto e eu entendo, mas eu vou, por exemplo, eu vou escutando, e muitas vezes eu aprendo, nossa, essa expressão aqui, ó, não sabia que podia ser utilizada assim. Tá? Então, são essas questões aí, escutar. E, de novo, vídeo do YouTube, música, Spotify, coisas que vocês podem escutar, vocês podem repetir ali e gravar no seu celular, sua própria voz. Ok? Certo? Todos esses aplicativos para cada passo, eles vão estar na descrição desse vídeo. Amanhã vai sair esse vídeo, tá? Vocês entram no canal da Like Up Idiomas ali, @LikeUpIdiomas lá no YouTube. Lá não, aqui no YouTube. E na descrição desse vídeo vai estar todos os aplicativos que vocês podem utilizar e que a gente recomenda. A maioria é grátis, tá? Se não for grátis 100%, ele vai ter uma parte grátis que já é boa. Com todos eles, para todos os passos, tá bom? Ok? Chat, dúvidas com relação a se escute falando? Não? Legal. Então agora a gente vai para o próximo passo aí, que é simplesmente este. Aproveite plataformas gratuitas. Quando eu falo plataformas, vocês entendem aplicativos. Com a pandemia, parece que multiplicou o número de aplicativos de tudo, inclusive de inglês. Então, existem aplicativos que são. Às vezes eu não acredito, nossa, mas como é que esse aplicativo deixa isso grátis? São sensacionais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu quero estudar gramática. Então, eu estou lá nos meus estudos, né? E hoje eu defini que eu preciso estudar gramática. Tá? Duolingo. Excelente aplicativo para estudar gramática. Ah, mas ele não é 100% grátis, mas a versão grátis dele é excelente para isso. Ótimo aplicativo, os caras estudam, os caras. Muito legal. Então, se eu recomendo o Duolingo, tem o Elsa também, botar aqui no chat. O nome também é interessante. Eu vou botar todos esses aplicativos depois, né? Mas eu vou botar aqui, deixa eu achar aqui. O chat está aqui. É, Elsa. Isso é muito legal. Esse é um aplicativo interessantíssimo, porque, por exemplo, ela tem um exercício ali de fala que é muito interessante. Então, começa lá falando palavras, né? Ela falando palavras, tipo, nice. E tu vai lá e ela fala, né? Nice. E ela diz que é a tua vez. Aí tu tem que apertar o microfone, né? Vai ter um microfone na tela, tu aperta lá e tu fala, nice. Ela vai dizer, olha, a pronúncia, ela tá, ela te dá um número, é engraçado, lá, 72% parecida com pronúncia de nativo. E ela te diz aonde tu pode melhorar, né? Isso a gente chama de gamificação, né? Isso vai nos motivando, né? Pô, 72, não, eu quero chegar a 100%.
E aí tu vai falando, e ela vai te dando orientação, ó, não repete o E, não fala no E, né? Falei nice, né? Não estressa essa sílaba, e, enfim, tu vai até tu conseguir um score alto, né? E isso é muito legal. Claro, níveis iniciantes, palavras, depois ela vai fazendo frases, né? É muito, 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 muito interessante esse aplicativo. Também, assim como o Duolingo, tem a sua versão grátis e a sua versão paga. A versão grátis já é maravilhosa, né? Aliás, eu recomendo. E essa é barata, inclusive, a versão paga, tá? Se eu não me engano, eu esteja mentindo, tá? Mas a última vez que eu vi era algo assim, R$ 120. Versão paga Pro, R$ 120 para sempre, né? Pô, muito bom. Mas se você não quer investir agora, enfim, cada um sabe as suas condições, faz a versão grátis, depois se você gostar, daí eu vou colocar todos esses aplicativos, para que que serve cada um, né? Na descrição desse vídeo aí amanhã, tá bom? Então esse é o nosso passo 6, que é plataformas, aplicativos gratuitos. Use esses aplicativos, certo? Use eles. Eles são importantes. Eles são muito benéficos para o seu inglês. E são de graça. Ok? E o nosso próximo passo é este. A questão de estudar em casa ou de é que às vezes eu não consigo visualizar o quanto eu estou progredindo e aonde eu preciso progredir. Tenho que organizar isso, primeiro porque eu não tenho conhecimento ou porque, enfim, por várias questões. Então, obtenha feedback personalizado. O que que significa? Você pode, por exemplo, se você tem um conhecido que fala inglês fluentemente ou que seja proficiente, enfim, pode conversar com ele, com ela, perguntar: ei, como é que tu acha meu inglês? O que que tu acha que eu preciso melhorar? Ele vai te dizer: olha, talvez você tenha que melhorar um pouquinho mais a tua pronúncia. Enfim, já sabe por que caminho seguir. Ah, existem plataformas, são plataformas de conversação, enfim, tem várias aí, né? Que tem profissionais lá nativos e não nativos, né? Que eles cobram lá, normalmente é em dólar, né? Mas, enfim, eu vou botar essas plataformas todas ali, tá? Mas tu vai lá, paga, sei lá, US$ 20, sei lá, não sei o valor, e, e vai conversar com a pessoa vai te dar um feedback, olha, tu precisa melhorar nisso. Às vezes ela não é professora, né, de inglês, ou professor de inglês, mas ela vai te dizer, olha, tu precisa melhorar nisso, precisa melhorar aquilo, não entendi isso, não entendi isso, né? Vai tendo esses feedbacks aí, mas são importantes para que tu tenha, porque se a gente está em casa, de novo, né, em casa, assim, se eu estou sozinho, eu preciso organizar essas questões aí, preciso visualizar isso, preciso receber esses feedbacks. Feedback é bom até não só no trabalho, né? Feedback é bom no inglês também. E claro, né, tratar uma escola, um especialista, né? Professor de inglês, um método, né? Um curso online, né? Cup Idiomas fazendo propaganda, mas contratar especialistas uh, é importante também dentro das suas condições, óbvio, né? Certo? Mas ter um feedback, seja ele curso de inglês, ou de uma escola, ou de um professor, ou de um amigo, ele é muito, muito importante para que você consiga. Lembra do primeiro passo, definir os objetivos, para que você consiga seguir e ir definindo novos objetivos através dos feedbacks que você vai recebendo. Ok? Então, esse é o obtenha feedback personalizado, certo? E, claro, o jeito mais fácil, não mais barato, mas o jeito mais fácil é contratar uma escola, um especialista, para que ele te ajude, ela te ajude a, a desenvolver, te dê esses feedbacks que você precisa. Ok?
Bem, então, esses são os passos vitais para quando a gente está em casa e a gente realmente precisa organizar os nossos estudos, certo? Vamos lá. Quais são os passos? De novo lá. Primeiro passo: definir seu objetivo. Eu, escola, é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo com o inglês? Segundo passo: definir o seu horário de estudo diário, seja 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Quanto tempo eu vou estudar diariamente e em qual horário? Para você criar o hábito ali. Importante. Próximo, muito importante também, todos são, né? Use material autêntico, lembra? Material real, texto de jornal, revista, relatório, vídeo do YouTube, música, canal de TV, série, filme. Material autêntico, porque é para isso que você quer aprender inglês, para poder utilizar esses materiais numa situação real, certo? E segundo, é de graça, a maioria deles, né? Próximo passo é fale inglês com você mesmo, um amigo, com teu pai, com, sei lá, mentalmente. Fale, cante no chuveiro. É um jeito que nós temos de falar inglês. Existem plataformas, tá de novo ali para vocês, né? E a gente consegue pagar lá uma pessoa que às vezes é um nativo lá e conversar sobre a vida com ele. E a gente pratica a conversação. Mas se você não quiser pagar, fale com você mesmo, ou com um amigo, ou com o vizinho, enfim, também está estudando inglês. Existem comunidades de gente que estuda inglês que eles praticam isso, eu vou colocar tudo na descrição, tá bom? Próximo, ligado ao fale com você mesmo, é se escute. Lembra gravar o que você vai falar? Escutei alguma coisa, repeti, gravei essa repetição, escuto a pessoa falando de novo. O que que eu falei diferente? Falei igual, falei diferente, o que eu preciso melhorar? Grave, se escute falando, é importante. Use plataformas gratuitas. Plataformas gratuitas são vitais. Várias. Eu citei o nome de duas aqui, mas tem várias, tá? Tem lá o Duolingo e o Elsa, né? Mas são importantes e são de graça, ou quase de graça. E a parte que é de graça já é excelente. Ok? Vou te ajudar, por exemplo, na gramática. Importante. Por último, obtenha um feedback personalizado ou de alguém que fala inglês, que você conhece, sei lá, um chefe, um amigo, alguém próximo, familiar, ou contrate alguém, uma escola, um professor, enfim, né? Mas que te dê esse feedback. Olha, tá pecando nisso, tá bem nisso aqui. Por que que você precisa desse feedback? É simplesmente para que você consiga definir novos objetivos e consiga progredir. Aquela questão de progressão, certo? Então, obter um feedback personalizado é importante. Beleza? Esses são alguns passos vitais quando a gente quer aprender inglês de casa, e esses passos eles ajudam e muito a nossa vida. A gente vai começar a desenvolver o inglês e o inglês abre sim portas para nós. De fato, isso é notório, tá? Isso é sabido, nada de novo aí, ok?